Bom dia, meninos e meninas. Vamos para a nossa próxima aula, nosso conteúdo novo. A gente vai ver agora a isomeria, tá? A gente vai começar com a isomeria plana, ela pode ser chamada também de constitucional. O que é essa isomeria? Ela é um fenômeno que acontece quando eu tenho compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas têm diferenças nas fórmulas estruturais, tá? Então, a gente tem 5 tipos de isomeria. O que você vai fazer? Você sempre vai procurar ver se os compostos eles têm a mesma fórmula molecular. Se eles têm a mesma fórmula molecular, você vai ver qual que é a diferença existente entre eles. Se a diferença estiver na função, a gente fala que ela é isomeria plana de função, tá? Então, se você observar, eu peguei aqui, ó, esta molécula, ela tem o OH, e esta molécula, ela não tem o OH. Eu vou ver se elas têm a mesma fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? Eu vou contar os átomos que aparecerem e vou ver quantas vezes eles aparecem ao longo do meu composto, tá? Aqui eu tenho 2 carbonos, 1 carbono, 2 carbonos, 6 hidrogênios, 3, 4. Aqui esse carbono está fazendo 2 ligações, então faltam 2 hidrogênios para ficar estável, somos 6 e 1 oxigênio. Aqui, se você observar, que eu tenho um CH3 e que eu também tenho um CH3. Então, eu tenho C2H6O. Mesma fórmula molecular, beleza. Se ele tem a mesma fórmula molecular, grande chance de ter isomeria plana, tá? Vou observar a diferença básica entre eles. OH é álcool. Oxigênio entre carbonos é éter. Se eu tenho álcool e éter com a mesma fórmula molecular, eu tenho compostos com funções orgânicas diferentes. Se eu tenho funções orgânicas diferentes, isomeria de função. Peguei esse aqui, ó. Esses 2 compostos. Fórmula molecular igual, 2 carbonos, 4 hidrogênios, 2 oxigênios. A mesma coisa aqui, ó. Então, compostos com fórmula molecular igual. Mas qual que é a diferença existente entre eles? Aqui, ó, eu tenho uma carboxila na ponta, ó. Eu tenho C dupla O, OH no mesmo carbono. E aqui eu já não tenho, ó. Eu tenho C dupla O e um O. Então, aqui eu tenho um ácido carboxílico e aqui eu tenho o éster. Então, compostos com a mesma fórmula molecular, mas com diferença na função orgânica, quer dizer que a isomeria plana é isomeria de função. Próximo exemplo, próxima isomeria, isomeria plana de cadeia. Ela é chamada também de núcleo, mas ela é mais conhecida como cadeia. Elas vão ter a mesma fórmula molecular, a mesma função orgânica, só que vai ter diferença na cadeia. O que é a diferença na cadeia? Uma cadeia vai ser aberta, outra vai ser fechada, uma vai ser saturada, insaturada e assim por diante, tá? Aí eu coloquei esses 2 compostos aqui. Vou olhar a fórmula molecular. 1, 2, 3, 4 carbonos. 3, 6, mais 2, dá 10. Então, 3, 6, 8, 10. Então, C4H10. Aqui a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. 3, 6, 9, com esse hidrogênio aqui, 10. Então, eu tenho compostos com a mesma fórmula molecular. Vou tentar achar a diferença entre eles. Esta aqui ela é uma cadeia linear, ela tem só 2 pontas de carbono. Essa aqui tem 3 pontas de carbono, então ela é uma cadeia ramificada. Então, se eu tenho compostos de mesma fórmula molecular, mas com diferença na cadeia, eu tenho isomeria plana de cadeia. Próximo exemplo, eu coloquei esses 2 compostos aqui. Fórmula molecular são iguais, ambos têm 4 carbonos e ambos têm 8 hidrogênios, tá? O que eu vou observar? Qual que é a diferença básica entre esses 2 compostos? Aqui eu tenho uma cadeia aberta, ela tem 2 pontas livres. Aqui a gente tem uma cadeia fechada, ela não tem pontas livres, ela é um ciclo, tá? Então, se eu tenho compostos com a mesma fórmula molecular, mas com diferença no tipo de cadeia, eu tenho isomeria de cadeia, tá? Próxima isomeria, isomeria de posição. Essa isomeria de posição, os compostos têm que ter a mesma fórmula molecular, o mesmo tipo de cadeia e a mesma função orgânica, tá? Mas só que a diferença vai estar na posição da insaturação, da ramificação e ou do grupo funcional. Coloquei 2 exemplos aqui, vou observar se eles têm a mesma fórmula molecular. Ambos têm a mesma fórmula molecular, se você contar, você vai ver que todos têm 7 carbonos e 16 hidrogênios. Vou procurar a diferença básica entre eles, tá? Na numeração da cadeia, a gente numera mais próximo da ramificação nesse caso. Então, a numeração é daqui, ó. Carbono 1, carbono 2. A ramificação aqui está no carbono 2, ó. Aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3. A ramificação está no carbono 3. Então, eu tenho as 2 cadeias, elas são ramificadas. Os 2 são hidrocarbonetos, então, mesma fórmula molecular, mesmo tipo de cadeia, as 2 são ramificadas.
e mesma função orgânica. As duas são hidrocarbonetos. Qual que é a diferença básica? A posição da ramificação, que é esse ramo que saiu aqui da cadeia principal. Se mudou a posição da ramificação, isomeria de posição. Próximo exemplo, eu coloquei esses dois aqui. Vou ver se eles têm a mesma fórmula molecular. Eles têm a mesma fórmula molecular. Eles têm a mesma função orgânica, ambos são hidrocarbonetos. Eles têm o mesmo tipo de cadeia, essa cadeia é linear, essa cadeia é linear também, essa cadeia é aberta, insaturada, insaturada, homogênea, homogênea. Então, o mesmo tipo de cadeia. Vou procurar a diferença. Qual que é a diferença? Eu vou numerar. Se eu já olhei que a função é igual, se eu já olhei que a cadeia é igual, falta numerar a cadeia. Numera mais próximo da insaturação, que é a dupla. Então, a insaturação aqui está no carbono 1 e a insaturação aqui está no carbono 2. Então, mudou a posição da ligação dupla. Ó. Uma estava no carbono 1 e a outra passou a estar no carbono 2. Se eu tenho mesma fórmula molecular, mesma função, mesma tipo de cadeia, mas a diferença está na posição ou da insaturação ou da ramificação do grupo funcional, isomeria de posição. Aqui a diferença está na posição da insaturação, tá? Próxima isomeria, a gente tem isomeria de metameria ou compensação. Ela é um caso específico da isomeria de posição, cuidado para não confundir. Aqui, a posição diferente é do heteroátomo, tá? O que é heteroátomo? É o átomo diferente de carbono e hidrogênio que está entre carbonos. Então, a gente tem que ter cadeias heterogêneas, tá? Então, olhei esses dois exemplos aqui, ambos têm a mesma fórmula molecular. Se você observar, esse oxigênio aqui, ó, ele está em posição diferente do que esse oxigênio aqui dessa cadeia, ó. Aqui, eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, certo? Ou 1, 2, tanto faz, como você escolher. Aqui, ó, a diferença na posição. Pelo nome, você observa, ó, essa parte aqui é a menor, sobrou só metóx. E sobrou o restante, que é o propano. Olha aqui a posição diferente, ó. É posição diferente? Sim, mas é posição de heteroátomo, que é esse átomo diferente aqui, ó. Se é posição diferente de heteroátomo, é metameria, tá? Próximo exemplo, coloquei esses dois aqui, mesma fórmula molecular. Vou olhar o nome, eu vou olhar a posição. Esse oxigênio aqui, ele está em posição diferente desse oxigênio aqui, ó, tá? Então, eles têm mesma fórmula molecular, mesma função orgânica, que é o éster, tá? Mesmo tipo de cadeia, cadeia heterogênea, cadeia linear, cadeia saturada, tá? E cadeia aberta. A única diferença é a posição do oxigênio, que é a posição do heteroátomo, então, metameria. Última isomeria, isomeria plana de tautomeria ou isomeria dinâmica, tá? Ela é um tipo de isomeria de função. Eles têm a mesma fórmula molecular, só que eu vou ter uma função diferenciada. Eu vou ter o enol e o aldeído, e o enol e a cetona, tá? Se eu tenho um aldeído se transformando em enol, ou o enol se transformando em aldeído, eu falo que ela é aldoenólica. Se eu tenho acetona em enol, ou enol em cetona, eu tenho acetoenólica. Esse O quer dizer que tem hidroxila, que é o OH. E esse EN quer dizer que tem ligação dupla. Então, no carbono, que tem a hidroxila, também tem que ter a ligação dupla para ele ser considerado enol, tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Isto aqui é um aldeído, porque eu tenho uma carbonila na extremidade, C dupla O na extremidade, certo? E esse aqui, ó, eu tenho uma hidroxila no mesmo carbono que faz ligação dupla. Então, eu tenho o enol. Ambos têm a mesma fórmula molecular, tá? A função é diferente, só que eu tenho o aldeído e o enol. Então, eu tenho uma isomeria dinâmica, tá? Como que acontece isso? Essa ligação dupla ela é rompida, ok? Ela vem para este carbono aqui, ó. Se você observar, esse CH3 tinha ligação simples, ele passou a ter ligação dupla. Ela vem para esse carbono. Esse hidrogênio que estava aqui, ó, ele passa para esse oxigênio, aqui era 3 hidrogênios, aqui passou a ser 2. Então, esse oxigênio ficou OH. Então, essa reação ela é dinâmica, tá? Eu tenho a transformação da ligação simples em dupla e do oxigênio em hidroxila. Então, a aldeído se transformou em enol. Aqui, ó, eu tenho uma carbonila no meio da cadeia, em carbono secundário. Então, a gente tem cetona. Hidroxila em carbono com ligação dupla. Então, a gente tem enol, tá? A mesma coisa, ó, a ligação dupla desce para esse carbono e o hidrogênio que estava aqui passa para o oxigênio. Aí a gente formou o enol. Isso aqui quer dizer que ela é uma reação dinâmica, tá? Ela acontece
tanto faz daqui para lá ou de cá para cá. Mesma coisa representar essa setinha assim, tá? Não precisa preocupar da ligação DC, do hidrogênio para lá, você só tem que reconhecer essa mudança. Quando eu tenho cetona se transformando em enol, então ela é uma cetoenólica, tá? Então, aldeído enol é aldenólica e cetona em enol, cetoenólica, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de isomeria plana. Bons estudos, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.